Olá, meu nome é Pedro Felipe, sou estudante de medicina da graduação da Universidade Federal do Ceará e o título do meu trabalho é Perfil Epidemiológico da Tuberculose de 2016 a 2022 no Brasil. Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculose. Ela afeta principalmente as vias aéreas baixas, mas pode afetar diversas outras estruturas, diversos outros órgãos. Pode causar, por exemplo, a tuberculose peritoneal ou intestinal também. E ela tem altas taxas de transmissão, sendo uma doença altamente contagiosa, e que a disseminação pela comunidade é algo comum dessa doença, sendo epidemiologicamente associada a áreas periféricas e com menos recursos financeiros. O objetivo do trabalho é descrever a epidemiologia da tuberculose e as características da distribuição regional dessa doença no Brasil. E a metodologia foi utilizado o banco de dados, o Cielo e BVS, para fazer uma revisão sobre tuberculose associada à atenção primária à saúde e as infecções por tuberculose na comunidade. Além disso, também foi utilizado o sistema de agravo de notificação, que é hospedado no DataSUS, para levantar os dados epidemiológicos sobre a tuberculose, delimitado entre o período de 2016 a 2022. E os resultados encontrados é que a distribuição entre as regiões se dá de forma desigual, prevalecendo principalmente no Sudeste, com 45,39% dos casos, o que leva em conta já por ser uma área mais, a região mais populosa do país, que demonstra essa alta taxa de contaminação, de contágio e de transmissão da tuberculose. Em seguida vem o Nordeste, 26,1% dos casos, dos diagnósticos de tuberculose, mostrando mais uma vez a tendência a se disseminar por regiões com certa precariedade, com vulnerabilidade social, como acontece muito no Nordeste e nas periferias do Sudeste também. Depois do Nordeste, a gente tem o Sul, com 12,8% dos casos, depois o Norte, com 11,7%, e o Centro-Oeste, por último, com 4,6%. A gente percebe que tem uma distribuição desigual no Brasil, o que mostra que as regiões mais populosas têm mais casos, que fica atestado as altas taxas de transmissão dessa patologia. E epidemiologicamente, quando se analisa em centros urbanos, a gente vê a tendência de ficar mais concentrado nas zonas periféricas da cidade, onde tem uma maior vulnerabilidade social, mostrando que a tuberculose é uma doença associada à vulnerabilidade social e à pobreza como um todo, sendo também comum em ambientes de presídios, as pessoas privadas de liberdade também têm altas taxas de contaminação. Além disso, a gente vê também, né, as taxas de infecção prevalente em zonas centrais, onde tem uma contingência, um trânsito de pessoas muito intenso. Olhando isso, a gente vê atestando essa desigualdade na distribuição, que pode atestar também uma certa desigualdade econômica entre as regiões, prevalecendo em regiões, por exemplo, Nordeste, e a tendência de ser uma doença associada à vulnerabilidade social. E como conclusão, a gente atesta, né, afeta que a tuberculose afeta de forma desigual as regiões do país, atestando a desigualdade socioeconômica que afeta o Brasil, principalmente nessas regiões, nessas diferenças entre as regiões no caráter socioeconômico. A gente também vê que ela afeta todas as regiões do Brasil, então é uma doença epidêmica que tem altas taxas de transmissão e de contaminação que está presente no país como um todo, e que ela prevalece nas regiões mais populosas justamente por ter mais gente, por ser uma doença contagiosa, e aí mostra essa alta taxa de transmissão. Ela prevalece em pessoas de vulnerabilidade social, em locais em que tem essa vulnerabilidade, em zonas periféricas, em presídios e em pessoas, de certa forma, associadas à pobreza. A atenção primária, portanto, ela é muito importante no quesito de rastrear, manejar, tratar e controlar a disseminação da tuberculose. Como ela é uma doença infecto-contagiosa, ela depende muito do rastreio, do diagnóstico precoce, do tratamento, para evitar que aquela pessoa se torne um foco de contaminação. Então, a atenção primária, ela é muito importante nesse quesito de entrar na comunidade e de prevenir a disseminação da tuberculose dentro das comunidades, para evitar essas epidemias de tuberculose e para tratar a comunidade como um todo também, porque o tratamento da tuberculose não é apenas tratar o infectado, mas a comunidade como um todo, rastreando, manejando e tratando as pessoas que estão doentes. E essas aqui são as minhas referências e obrigado.